Olá, eu sou Cláudio Ramos, sacerdote do Círculo de Brigantia, e eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre como montar um altar para os seres féricos. Bom, para a gente começar a nossa palestra, a nossa conversa, é bom que a gente entenda melhor o que seriam esses seres féricos. O que você chama de ser férico? Seriam só as fadas? Seriam os elementais? Seriam os seres míticos ou mitológicos? Porque para a gente poder montar um altar para esses seres, é preciso que a gente entenda mais ou menos qual é a energia que a gente quer trabalhar. Bom, dependendo de como a gente aprenda ou tenha aprendido sobre os seres fadas, o povo pequeno, os seres féricos, como eles são chamados, dependendo da escola de magia que nós tenhamos pertencido, ou mesmo os livros e revistas que nós tenhamos lido, o que é importante a gente entender é que fada é uma coisa, gnomo, duende, sereia, elemental é uma outra coisa. Seres míticos representam uma outra categoria e os seres mitológicos uma outra categoria. Com isso, nós temos um grande caldeirão onde nós conseguimos reunir todo mundo. E esse caldeirão se chama seres féricos, né? Com AE, que é uma nomenclatura de fairy, né? Que a gente tem fairy em inglês com fadinha, né? De AI, e tem com AE, que seria os seres féricos. Essa é uma nomenclatura que existe para que a gente possa diferenciar esses dois reinos. Bom, os elementais, como a gente conhece, os elementais do ar, os silfos e sílfides, inclusive as fadas, do fogo, as salamandras, da água, as ondinas e sereias, da terra, os gnomos e duendes, esses são elementais, são seres que pertencem a uma fatia, né, desse reino férico. Muitos conhecem de escolas esotéricas que participaram, de grupos de magia ou de livros que têm a ver com magia, e esse povo pequeno é um povo que a gente celebra, às vezes, na nossa casa. Muitas pessoas têm uma fadinha, tem um gnominho, tem um duende, que normalmente cuida com uma maçã, às vezes coloca uma balinha ali. Essas são coisas que existem, né? São seres que existem, mas que são de uma parte do reino férico. Eles vão ser falados aqui no nosso festival, com certeza, mas eu queria dar ênfase maior quando a gente falar em montar o nosso altar, não só para eles, mas também para outras categorias de seres féricos, como os dragões. Em diversas mitologias, a gente ouve falar do dragão, principalmente o dragão ocidental. Ele é uma criatura mítica, é uma criatura como a fênix, que aparece em determinados momentos, em determinadas situações, e nem todas as mitologias englobam esses seres míticos. Cada mitologia tem o seu, vamos dizer, o seu ser mítico ou os seus seres míticos. Você vai encontrar também nessa fatia alguns seres mitológicos, principalmente a cultura greco-romana, né? Os gregos eram muito ricos com os seres encantados da floresta. Você vai ter as ninfas, as ninfas que viviam na floresta, as dríades e muitas outras, até os próprios centauros, faunos, figuras totalmente diferentes que não são nem humanos e nem animais. Esses seres mitológicos também fazem parte desse altar que a gente vai construir. Ou seja, hoje nós vamos montar um altar para diversos seres que habitam uma dimensão paralela, uma dimensão que não é a nossa, que não é essa dimensão física, mas não é totalmente uma outra dimensão, uma quarta, uma quinta, uma sexta dimensão. É simplesmente um reino que habita entre a terceira e a quarta dimensão. Alguns deles vivem na quarta, alguns deles vivem alguns momentos na terceira, porque esses seres, eles tendem a interagir com o nosso mundo, porque existe uma proximidade entre eles e nós. Então, quando você pensar em montar o seu altar
para os seres féricos, pense em que categoria de seres féricos você está querendo homenagear. Bom, eu gosto sempre de montar um altar, né, como vocês estão vendo aqui atrás de mim, né, parte do altar, não está ele todo, porque tem uma parte que está mais para cá e não está pegando aqui no vídeo. Eu gosto sempre de ter os 4 elementos da natureza, porque quando a gente fala de magia, a gente fala de 4 elementos. Quando a gente fala de seres féricos, a gente fala de magia, consequentemente, de 4 elementos. Independente dos elementais que estão representados pelos 4 elementos, os seres féricos, de uma maneira geral, muitos deles não se enquadram em uma categoria única de elemento, muitas vezes pertencendo a mais de uma categoria ou mesmo as 4 juntas, fazendo parte dessa quinta essência sagrada, o espírito. Mas eu gosto de ter sempre esses 4 elementos muito bem representados no altar, porque além de você ter imagens que fazem relação àquilo que você acredita, é importante que a energia esteja circulando. E a gente sabe que a energia no nosso planeta circula através dos 4 elementos da natureza. Bom, o primeiro elemento que eu gosto de representar é o ar. Como é que a gente representa o ar num altar? Normalmente com incensos. Então você pode usar o incenso que você mais gostar para representar esses seres féricos. Se você perguntar qual é o cheiro mais agradável, o cheiro mais agradável é o cheiro da floresta, né? É o cheiro de flores, é o cheiro de madeira, é o cheiro das folhas. Então, quando você pega incensos que são florais, incensos que são cítricos, amadeirados, vão com certeza agradar o reino férico, de uma maneira geral. O outro elemento é o fogo. O fogo normalmente a gente representa com velas. A grande pergunta é, que cor de vela usar? Na realidade, como a gente fala de seres que são altamente coloridos em suas mitologias, ou seja, altamente alegres, altamente naturais, relativos à natureza, a gente pode representar com diversas cores de velas. Mas as mais comuns são as velas de tons claros. Então, seria muito bem-vinda velas violeta, lilás, laranja, vermelho, amarela, verde mais clara, azul mais clara, todos esses tons de cores que são mais vibrantes, porque os seres féricos vibram numa energia positiva. A gente sabe até que dentro de diversas mitologias a gente vai encontrar seres féricos que a gente pode chamar de bonzinhos e seres féricos que a gente pode chamar de malzinhos. Mas essa conotação de bem e mal é uma conotação muito cristã. O certo e o errado, o bem e o mal. Na realidade, nós temos seres féricos, que eles vão agir no mundo físico de diversas formas. E dependendo da forma, para um conceito humano, a gente vai chamar de mais certinho, mais erradinho, do bem ou do mal. Mas na realidade não existem seres féricos do mal. Existem seres féricos que trabalham com a energia caótica, que trabalham com uma energia de escuridão. Isso não fazem deles melhores ou piores que os outros seres féricos. Apenas que existe um equilíbrio na natureza, onde nós temos a luz e o caos. E juntos, eles formam um universo. Então, tenha velas de cores claras para representar justamente a luz. O próximo elemento é a água. Eu gosto muito de representar a água sempre com alguma coisa. Água por água, falta alguma coisa. O que falta? Essência. Coloque algumas gotinhas de essências. Essências de flores, essências cítricas, essências amadeiradas, que são cheiros, aromas que as fadas gostam, né? Que o reino férico gosta. Coloque essas essências, gotas de algumas essências. Não faça uma misturada muito grande, porque senão vai ficar um cheiro muito ruim, muito desagradável. Dê preferência a uma essência, 2 ou 3 no máximo. Coloque também flores boiando nessa água. Ou seja, é muito importante que a gente coloque beleza
no reino férico? Porque o reino férico é um reino muito bonito, é um reino encantador. Então coloque flores, coloque gotinhas de essência ou borrife um pouquinho de água florida. Eu gosto muito de trabalhar com água florida porque ela, além de ser floral, ela também é cítrica. Então ela pega esses dois cheiros e fica um aroma muito agradável. Então você vai ter essa água aromatizada e algumas flores boiando nessa água. Para representar o elemento terra, eu gosto muito dos cristais. Eu acho que pedra faz parte de vários reinos féricos e a gente sabe que esses seres vão esbarrar nas pedras de alguma forma. Então tenha pedras coloridas, tenha hematita, quartzo rosa, quartzo verde, obsidiana, pedra da lua, pedra do sol, o que você quiser, tenha pedras espalhadas, né? A gente sabe muito que em algumas mitologias, principalmente, existe um tabu com o reino férico. Na mitologia celta, é que as fadas, o reino férico não gosta muito de um metal, né? Especificamente do metal ferro. Então, algumas pessoas quando montam os seus altares para o reino férico, não colocam objetos de ferro, tipo caldeirão de ferro, bigornas de ferro, porque supostamente esse material, esse metal, afastaria as fadas da proximidade. Tanto é que em uma determinada época, segundo o folclore inglês, as pessoas colocavam objetos de ferro próximo às camas onde as pessoas dormiam, principalmente próximos aos berços das crianças, para justamente as fadas não se aproximarem. E a gente sabe que no folclore inglês existem as fadas que trocam as próprias crianças féricas por crianças humanas. Então deixam sequelas nessas crianças humanas, elas ficam quase que zumbis, um espectro. Então as famílias tinham medo que isso acontecesse, por isso elas colocavam esses objetos de ferro. Mas isso faz parte do folclore inglês, nem todas as pessoas que cultuam o povo férico trabalham nessa energia. Até porque também, dependendo do reino férico, como exemplo, os dragões, eles não têm problemas nenhum com o ferro ou qualquer outro tipo de metal. Então, se você tem dragões e colocar o seu caldeirão de ferro ali, com velas acesas ou sua magia, em nada você estará ofendendo ou afastando os dragões. Então, a gente tem que ter em mente que trabalhar com o reino férico é trabalhar também com aquela civilização, com aquele folclore. Quando você montar o seu altar, que você colocar as estátuas ou as representações através de fotos, símbolos desses seres féricos, é importante que exista uma coesão entre o que você está representando e aquela civilização. Então, como eu dei o exemplo para vocês, se eu fizesse um altar férico puxando para os deuses celtas ou para os seres da mitologia celta, os seres féricos da mitologia celta, eu não deveria, não que não pudesse, eu não deveria, seguindo o folclore inglês, colocar esses elementos de ferro. Mas, se eu seguir a mesma cultura celta e trabalhar com os dragões, eu posso colocar o meu caldeirão de ferro ou objetos de ferro. Se você vai trabalhar com fênix, você vai tentar seguir, através de cores de velas, representações, aquilo que tem mais a ver com as fênix. Se você vai trabalhar com os centauros, os faunos, as ninfas, as dríades, você busque ter dentro, em cima do seu altar, esses elementos que são de afinidade. Como é que você descobre isso? Lendo. Eu acho que o que a gente pode fazer para descobrir o que esses seres féricos que a gente está cultuando gostam, basta que a gente leia os seus mitos. Os mitos contêm todas as informações que a gente precisa para a gente colocar em cima do nosso altar através de representações. Então, dependendo da mitologia, uma árvore específica pode ser de mais agrado daquele ser mítico, místico, folclórico, mitológico. Então, se a gente estiver falando de mitologia celta,
eu colocaria carvalho. Então, se a gente tiver carvalhos, folhas de carvalho, madeiras de carvalho, bétula, né? E principalmente macieira. O reino férico para os celtas tem uma ligação com a macieira intensa, e a maçã seria o fruto que a gente colocaria no nosso altar para oferecer às fadas. Em falando de oferenda, as oferendas mais comuns são maçãs, leite, pães e bolos e, em alguns casos, mel, podendo ser hidromel, alguns casos vinho e para os elementais em si, para o reino férico mais tranquilo, muitas pessoas gostam de colocar também, além das maçãs, alguns doces, porque doces seriam a forma de trazer, de agradar, açucarar, né, de uma maneira carinhosa o reino férico, né, os elementais. Então, eu já vi muitos altares com jujubas, aquela balinha delicado, que as pessoas falam que as fadas, os duendes, os gnomos gostam muito delas. Nada contra, com certeza, coloque no seu altar, mas a gente tem dentro da mitologia celta alguns relatos de que nada do que seja oferecido pelas fadas de comida e bebida deva ser aceito pelo ser humano. Ou seja, existe um tabu com relação a comer e beber no mundo férico. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você em meditação, um sonho, viagem astral, o seu contato com o reino férico, você for ao reino férico, você não pode aceitar nada para você comer ou nada para você beber. Por quê? Porque comendo ou bebendo, compartilhando da comida e da bebida dos seres féricos, você, de alguma forma, fica preso ao reino férico. Então, assim, o folclore inglês, né, nos conta e nos diz ok, podemos interagir, mas não podemos comer e beber junto com eles. E isso faz com que, se você coloca alguma coisa de comer ou beber no seu altar, você não pode comer e beber junto com o reino férico. Ou seja, não é só do lado de lá que você não pode comer ou beber, mas também do lado de cá. Então você pode fazer o seu altar, pode colocar a sua maçã, pode colocar as suas jujubas, o seu delicado, o seu hidromel, mas você não deve comer daquela jujuba, beber daquele hidromel, daquele vinho, daquele leite. Isso é para as fadas. Existem alguns seres féricos, existem algumas fadas, né? E quando eu falo fada, eu não estou falando só de fadinha, eu estou falando dos seres féricos de uma maneira geral, do povo fada. Existem algumas fadas que elas gostam muito de interagir com o povo, nós humanos, né? E existem outros seres féricos que vivem afastados, que são mais isolados, que vivem sozinhos, que vivem escondidos, que as fadas não se aproximam dos seres humanos por diversas razões, e uma dessas razões, segundo o folclore, é que nós humanos não somos verdadeiros, né? Nós agimos de formas muito diferentes daquelas que a natureza nos pede para agir. E com isso, nós nos afastamos da natureza e de todos os seres que vivem na natureza, ou seja, os seres féricos. Então, tem seres féricos que têm uma certa distância do ser humano, você não vai encontrar. Assim como você tem seres féricos que gostam mais de uma escuridão, de isolamento, que vivem, inclusive, em lugares escuros. É como eu falei antes, eles não são do mal, eles apenas vivem em lugares que a gente chamaria de caóticos, como o sótão, né, de uma casa, como uma caverna, algum lugar escuro, e eles habitariam ali normalmente. E existem outros seres que estão no dia a dia. Quem não conhece, né, uma criança, se bobear, não foi essa criança que um dia brincava com os seus amiguinhos invisíveis, que foi repreendida e por si só acabou não mais entrando em contato, fechando esse canal e não conversando mais com esses seres féricos. Então, os seres féricos, eles podem interagir com o nosso mundo. Eles gostam de interagir com o nosso mundo, mas nem todos. E a gente precisa respeitar.
Os seres féricos não foram feitos para serem aprisionados por nós. Eles podem até participar das nossas magias, participar dos nossos rituais, mas porque eles foram convidados, não porque a gente domina os seres féricos. Os seres féricos não têm essa característica de serem dominados, mas eles podem sim compartilhar da nossa energia, da nossa magia, da nossa casa, da nossa natureza. Bom, espero que vocês possam montar um altar para esse reino férico, para esses seres féricos. E qualquer dúvida que vocês tenham, deixem aqui nos comentários para que eu possa depois dar uma olhada e responder tudo que vocês tiverem dúvida. Mas qualquer dúvida é só mandar uma mensagem para o Círculo de Brigantia, nos perfis do Instagram, do Facebook ou nos meus perfis também, ou entrar em contato pelo WhatsApp do Círculo de Brigantia, que é um número novo que a gente tem justamente para poder tirar dúvidas, falar sobre os cursos, os produtos, as coisas todas que nós temos aqui. Entre em contato com a gente que a gente resolve, a gente troca ideias com vocês.